Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cae Talks, esse episódio de número 7. Eu queria agradecer novamente a todo mundo que tem sempre ouvido o programa, tem dado um feedback positivo. E hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, cara. Hoje a gente vai fazer uma conversa um pouco mais direcionada para falar dessa questão da pandemia, né, cara, do Covid-19. Como que as iniciativas dos artistas, dos produtores estão se organizando para tentar dar uma suavizada na situação e também como que o poder público tem atuado para dar uma ação satisfatória a todo mundo que é produtor, que é artista, que tem um espaço cultural e tudo mais. Então, hoje eu troquei uma ideia com a Adriana Santana. Ela tem 29 anos, é produtora cultural, é mestre em Cultura e Sociedade pela Federal da Bahia e atualmente ela trabalha com gestão pública na cultura na Fundação Gregório de Matos, que faz parte lá da Prefeitura Municipal de Salvador. É minha primeira entrevistada aqui de outro estado e também é a primeira vez que a gente faz num formato aqui mais informativo, um formato trazendo mais dados e etc. Espero que vocês curtem a participação. A Adriana já é uma amiga de longa data, pesquisadora de mão cheia, então ela trouxe um material bem bacana aqui para a gente conseguir visualizar um pouco como é que está acontecendo, como está o cenário cultural durante a pandemia. Espero que vocês curtem o programa e aproveitem. Forte abraço. Sim, eu sou muito do podcast, velho. Adoro. Não, também, cara. Você fica um tempo sem ouvir, porque eu tava vendo fone celular. Aí depois eu já ajeitei e tô vendo ter ouvido direto, assim, cara. Eu acabo ouvindo muito umas coisas muito relacionadas ao mercado agora, assim, né? Cada música, tecnologia, que é algo que eu tenho curtido investigar, assim. Nossa, mas eu ouço tudo. Coisas aleatórias. Tipo assim, gravidez. Nada a ver. É muito massa. Tem um podcast da Folha que se chama 40 Semanas. E basicamente o podcast vai durar 40 semanas, que são o tempo da gestação. Então, cada semana ele fala com mulheres sobre temas específicos relacionados àquela semana de gestação. E assim, é uma coisa nada a ver, velho. Eu não quero engravidar nunca, na verdade, não só agora, mas nunca. Mas é massa, velho, ficar ouvindo. Enfim, eu sou uma ouvinte de podcast que se interessa por coisas aleatórias. A ideia é foda, inclusive, hein, cara. Eu vou até procurar dar uma ouvida, assim. Aí, ó. Legal. Ó, se você for pegar esse conceito que eles fazem para produção, sei lá, de um disco ou de um filme, daria um podcast bacana, sacou? Tipo, Pode sei crer. lá. Né? Imagine, 40 semanas para produção de um filme ou de, sei lá. É uma ideia boa. E eu acho que é uma ideia legal saber que o podcast termina, né? Que ele vai até um certo lugar e acaba. Ele só tem uma missão ali a cumprir. Enfim, é massa. Sim. É bem que eu, sei lá, como se estivesse lendo um livro ali, como se estivesse... Eu acho muito foda. Mas então, a gente tinha combinado de conversar sobre, na verdade, duas paradas, né? Toda essa questão das políticas públicas agora que está acontecendo devido essa crise do Covid-19, né? E também que você tinha sugerido antes de falar um pouco sobre o lance da cena soteropolitana, assim, que realmente hoje eu estou um pouco por fora, assim, do que tem rolado, assim, de som ou de outras paradas, assim. O que você pensou a partir disso, ou, sei lá, que gostaria de falar? Então, eu foquei mais na coisa da cena atual, né? A cena na pandemia, assim. Tentei pensar o que está acontecendo agora. Para além da cena anterior à pandemia, que é sempre aquecida, né? Salvador é uma cidade que vive disso, né? É um dos grandes mercados. Inclusive, é tenso saber que uma cidade que vive disso está no meio da pandemia que os serviços culturais vão demorar a retornar, né? Porque acaba impactando todos os setores. Enfim, eu acho que é um pouco assim com o Rio também, né? Acho que tem essa semelhança entre os dois estados. Não, sim, total. Então é complicado. Então eu comecei a pensar a partir de, beleza, essa cena aquecida, essa cidade que depende disso, como é que ela está se comportando, né? Aí eu queria falar um pouco sobre duas frentes. Um pouco da frente das políticas públicas, o que a gente tem conseguido fazer na Fundação Gregório de Matos, a partir disso, né, desse cenário, e o que a galera independente está conseguindo fazer. O que acontece na Fundação Gregório de Matos? A gente tem alguns editais que anualmente apoiam diversas linguagens,
Tem um edital focado no cinema, tem um edital mais aberto para todas as linguagens, né? Tem um edital que atende mais produções pequenas, de pequeno porte, pensando em focar realmente na comunidade, uma galera que está começando agora com a cultura. Então, tem editais específicos. Tem edital de leitura, por exemplo. E aí, o que aconteceu? Quando chegou o coronavírus, a gente teve que cancelar tudo, basicamente. Até coisas que estavam abertas, não só abertas, mas coisas que já estavam sendo selecionadas. O edital de leitura, por exemplo, já estava na fase de júri, entendeu? A comissão de seleção já estava lendo os produtos para dar o resultado. Assim, o resultado sairia 10 dias depois que a coisa chegou forte, né? Então, a gente teve que cancelar tudo. Por quê? Porque eu acho que isso também é muito interessante falar. Eu acho que é interessante falar sobre a cena cultural a partir da política pública, porque quando a gente está fora da ideia da noção de Estado, de política pública, a gente tende a rejeitar muito as ações que acontecem. E quando a gente se aproxima para entender a fundo, vê que é completamente lógico. Por quê? A gente queria muito que os editais continuassem, mas tem uma preocupação do Estado em dizer o seguinte: olha, a gente tem que investir tudo em saúde. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente precisa congelar o recurso de outros setores para investir em saúde. Não tem o que dizer em relação a isso, né? A gente não vai dizer o quê? Não investe em saúde. Não tem como. No primeiro momento, então, não teve muito escapatória, assim. Então, a gente cancelou tudo, o edital que estava abrindo, o edital que estava quase encerrando, selecionando projetos, e aí a gente pensou o que fazer agora, né? Como tentar movimentar a cadeia a partir de agora. Então, nós, da Fundação Gregório de Matos, assim como imagino que nas secretarias ao longo do Brasil, a gente pensou que poderia abrir editais exclusivos, focados na pandemia. Né, para conseguir reunir uma produção online. A gente foi barrado mais uma vez por questões jurídicas, porque a Procuradoria disse, olha, é investimento ainda assim, mesmo que seja para produções online, ainda assim é investimento, a gente não tem como fazer isso agora. Então, enquanto os estados, eles têm mais liberdade, porque tem mais recursos, de forma geral, né, para investir em todas as áreas, os municípios não. Eles têm um recurso limitado e não daria para fazer um edital emergencial. Então, os municípios são pouquíssimos, são raríssimos casos que conseguiram criar editais. Não é só o caso de Salvador, mas, de forma geral, os órgãos municipais estão com essa dificuldade, por falta de recursos. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco sobre a lei emergencial, por isso que ela é tão importante. Porque ela traz recurso exclusivo para a cultura, aí não vai ter competitividade, né? Nesse momento, a gente tem um recurso geral do município que precisa competir, ou vai para a saúde ou vai para a cultura. Quando a lei emergencial for aprovada, esse recurso, ele é exclusivo da cultura, então não tem que discutir. Aí a gente vai poder fazer ações específicas. E aí, então, a gente não conseguiu fazer editais, nem os antigos, nem os novos emergenciais, e aí trabalhou com o que deu, né? A gente criou, se virou para fazer coisas que não demandassem recursos. Então, nesse momento, por exemplo, a gente tem um programa de divulgação de conteúdos audiovisuais online, que é a Conexão FGM, no canal da Fundação Gregório de Matos no YouTube. Basicamente divulga filmes, seja de ficção, documentários, curtas-metragens, animação, até outros vídeos, do tipo oficina, por exemplo. A gente está divulgando esse programa, basicamente, diariamente, a gente disponibiliza um vídeo, um filme, e deixa ao longo do dia inteiro, depois ele sai do ar, né? No dia seguinte, a gente disponibiliza outra coisa. Desde março, a gente... É muito legal. E aí, desde março, a gente está fazendo isso, né? A gente está exibindo esses conteúdos. E aí, primeiro a gente começou com os conteúdos decorrentes dos editais, como a gente já tem anos de editais lançados, a gente chamou a galera e falou, olha, você fez um filme há 3 anos atrás, me manda seu material para a gente divulgar aqui. A gente começou assim, mobilizando essa rede dos apoiados, né, porque de alguma forma eles têm a obrigatoriedade de permitir isso, né, já que eles estão vinculados à prefeitura. Sim, isso que eu ia perguntar, como é que você pegou esse catálogo? Foi com essa galera inicialmente, e aí depois a gente abriu para outros produtores independentes que acham bacana. Como a gente não tem recurso, a gente não tem como fazer uma chamada pública, por exemplo. Então, a gente basicamente contacta uma galera que já trabalhou com a gente, já é parceira de alguma forma, e pergunta se tem interesse. Como
o vídeo só fica online 24 horas, a galera tem achado bacana permitir isso, porque fica só um dia, eu divulgo meu trabalho, e aí as pessoas podem correr atrás para conhecer mais coisas a partir dali, né? Então, tem sido uma Sim, sim. vitrine. E como é que a gente Então, acha isso no site da Fundação Vivaz de Matos? Sim, você pode procurar no Instagram, FGM Oficial. Tem sempre as divulgações, né, de todos os programas lá, mas os vídeos mesmo ficam no canal do YouTube. Entendi. Que massa. Então, esse tem sido um programa que a gente tem levado adiante nesse momento. E é como eu te falei, eu acho legal, assim, que legal, é horrível falar isso, né, a gente tentar ver a coisa positiva nesse momento. Eu não sei se é bom ou ruim, enfim, polêmicas isso. Pode ser feito, né, também, né? Mas, enfim, o que eu diria de saldo positivo é isso, assim, a gente conseguir fazer coisas que são simples, mas que em outro momento a gente fica tão preso no óbvio, sabe? Fazer edital, lançar edital, selecionar projetos, acompanhar de longe esses projetos e acabou, sabe? Muitas vezes a gente fica numa lógica muito quantitativa de só tem que rodar a máquina quando tem projetos muito bacanas que foram executados e você não fez mais nada a partir deles, sabe? Imagina uma oficina que é feita para 30 pessoas, que foi incrível, mas só aquelas 30 pessoas tiveram como acessá-la, e esse conteúdo poderia ser distribuído para outras quantas pessoas, entende? Sim, então, sim. Uma forma de essa coisa multiplicar, de... né, cara, usar o digital no online. Então, a gente está nesse momento, assim, de replicar o que já foi feito. E aí tem também, enfim, nessa história de ter cancelado o edital de leitura, a gente lançou, por conta disso, né, a gente tinha que incentivar também a leitura, a gente lançou o site Caminhos Digitais da Leitura, também dá para procurar aí, quem quiser, caminhosdigitais-da-leitura.salvador.ba.gov.br, em que a gente disponibiliza um catálogo de livros produzidos pela Fundação Gregório de Matos, mas também livros de outras pessoas. As pessoas podem se cadastrar na plataforma para distribuir seus conteúdos. Então, fica lá o catálogo aberto para a galera que quiser acessar depois. Que foda. Uma coisa que a gente fez também já para se antecipar à lei emergencial da cultura, porque o que acontece? A lei emergencial, ela diz que, se ela for aprovada, ela vai poder disponibilizar recurso para os agentes culturais. Agentes e espaços culturais, né? Mas esses agentes, eles precisam estar cadastrados em alguma base de dados, seja municipal, estadual ou federal. E a gente não tinha ainda essa base de dados. Então, a gente já de olho nessa tramitação, a gente já lançou o nosso cadastro, para quando essa lei for aprovada, a gente já tem lá um mapa dos agentes culturais que atuam na cidade, né? Então, já foi uma ação que a gente fez aí para ver quem é que está atuando na cena. É interessante, eu participei ativamente dessa etapa, e é uma coisa muito simples, assim, o cadastro ele foi simples, você tinha que dizer com que área você trabalha, mandar um currículo, mandar seu RG, CPF, comprovante de residência, apenas. Não é um edital, a gente não exigiu 1000 documentos, a gente exigiu coisa simples. RG, CPF, comprovante de endereço e currículo. Sim, sim. E aí eu acho interessante ver nesse momento como a nossa área é precária de formação básica, sabe? Eu, durante esse processo do cadastro, pude ver como muita gente não tem currículo, muita gente não sabe o que é currículo, sabe? E aí eu fico pensando assim, eu entrei numa viagem assim, durante esse processo, que eu acho que a gente enquanto propositor de projetos, seja como propositor de projetos ou como gestor cultural, a gente foca pouco nisso, sabe? Informação nesse sentido mais administrativo da coisa, sabe? Sim, as pessoas, sim. muita gente tem MEI hoje na área da cultura, mas muita gente não sabe que tem que declarar imposto uma vez por ano, sabe? Aí a pessoa descobre, sei lá quantos anos depois, que está com a dívida porque simplesmente não entrou no site para declarar. É uma coisa super simples, mas a pessoa não sabe que precisa, então ela não vai fazer. E aí, num momento como esse, que a gente quer fazer uma coisa super simples, que é cadastrar a galera, de repente, esse cadastrado fica de fora porque não mandou o currículo, sabe? Então, enfim, eu acho que fica essa reflexão também para o nosso setor. Acho que a gente forma muito nessas oficinas, nesses programas,
A gente forma muita gente para arte, para cultura, para desenvolvimento dessas competências mais artísticas, e pouco para administração, para coisa do negócio, né? E pensamento. Pro burocrático básico, assim, realmente a gente fica muito afastado, assim, né, cara? Aqui no Rio também rolou uma parada parecida, que foi, na verdade, foi um edital do Estado, que era para incentivar algumas ações online para os profissionais, assim, da cultura, assim, nesse período, né? Era um edital, assim, até era bem básico, assim, era para premiar realmente bastante gente, né, como era do Estado e tudo mais. Só que eles pediam basicamente isso, tipo, identidade CPF, comprova de residência e portfólio, assim, tá ligado? Eu lembro de uma galera falando, assim, tipo, pô, cara, eu nunca fiz portfólio, assim, não... E a galera fala que, tipo, é artista há 500 anos, às vezes que é produtor há 500 anos também, e às vezes não tem isso, né, cara, assim, é curioso essa parada, né? É triste, né? Sim. Porque a gente tá o tempo todo, e eu acho que as nossas faculdades têm muita responsabilidade com isso, sabe? Porque as faculdades de produção e de artes, elas quase rejeitam a administração nesse sentido, sabe? Sim. Enfim, ela não estimula você a dizer, velho, você tem que organizar sua pastinha de documentos, sabe? Enquanto Sim. profissional, enfim. Né, A gente cara? acha essas competências meio que, coisa de gente de outras áreas, sabe? Foi nem né, cara? O trampo da produção cultural é super burocrático, assim, né? Por um outro lado também, assim, né, cara? Exato. O que é escrever um projeto digital, né, cara? Se não um processo burocrático pra caralho, assim. O que é a prestação de Fazer contas, né? checklist. Pois é, cara. Cara, na minha realmente nunca teve, assim, nada, assim, caído, assim, pro lado do administrativo, assim, né? No modo mais hard, assim, né, cara? Isso foi aprendendo porque tinha que resolver as coisas, a gente vai se virando, assim, cara. Sim. Pois é, aí o cadastro, então, que acabou de fechar, e a gente tem feito também uma série de lives, né? Assim, entrando um pouco na onda das lives. E tem tido um resultado maneiro, vocês têm percebido? Sim, então, nossas lives, elas têm replicado um programa que já existia. Como eu te falei, a gente está tentando adaptar tudo que já existia para o online. Então, a gente vai fazer uma série de encontros chamado Patrimônio É. Em cada mês, a gente tem um convidado para falar sobre um tema específico de patrimônio, seja um monumento, ou uma festa religiosa, uma festa histórica, enfim. Sempre algum tema relacionado a essa área. Tem muito a ver com a história de Salvador, né? É uma cidade muito antiga, então tem muitas memórias que podem ser abordadas sobre perspectivas múltiplas. Então, esse programa Patrimônio já existia fisicamente, a gente levou para online. Então, as lives têm focado nessa área, e aí tem tido um público muito bacana, porque a gente já fazia, né? Então, o público já conhecia, então tem só migrado para o digital, assim. Essas lives acontecem no nosso Instagram, né? O @FGMOficial. Continua acontecendo, até enquanto durar a pandemia. Cara, que lindo. E aí, agora, é muito legal. A gente está agora preparando uma programação para comemorar o 2 de julho, né? Que é a independência da Bahia. Que é uma coisa doida, né? Porque é uma data que pouca gente fora da Bahia conhece, mas é uma data super importante. E aí tem sempre ações, cortejos, enfim, ações físicas muito importantes, mobilizam muita gente. Esse ano a gente não vai ter, né? São João não vai ter, 2 de julho não vai ter, e aí a gente está tentando migrar isso para o online. Então a gente está preparando uma série de eventos online para comemorar o 2 de julho. Inclusive uma coisa muito legal, que isso também... Você me falou que o programa vai entrar no final de junho, né? Então já vai estar mais próximo do 2 de julho. Então acho que vale a pena divulgar que uma dessas ações será uma série de aulas com o tema das mulheres da independência. A gente sabe que nas nossas datas históricas a gente foca pouco na perspectiva das mulheres, na importância que elas tiveram para essas lutas. Então a gente vai fazer uma série de aulas focada nesse tema e aí vai disponibilizar no canal também. Então a gente tem se virado assim. A gente ainda não abriu edital, a gente está estudando, tentando, a procuradoria está barrando, mas, enfim, a perspectiva é que a lei emergencial da cultura seja aprovada e a gente consiga, de fato, realizar esses editais, né? Colocar
para frente isso. Cara, que lindo, cara, que lindo. Na verdade a lei foi aprovada, né, assim, né, a gente está gravando no dia 4 de junho, né, Gui, foi o dia da votação lá no Senado, assim, você tem informação sobre esse processo todo? Então, ela foi aprovada, né, na Câmara, acho que semana passada, hoje, 4 de junho, no Senado, e agora precisa nosso grande presidente sancionar. E aí, o que acontece? É a etapa, obviamente, mais difícil de acontecer. Porque a Câmara, a gente já sabia que ia aprovar, o Senado, a gente já sabia que ia aprovar. A gente teve como relatores, tanto na Câmara quanto no Senado, no caso da Câmara, um deputado do PCdoB, e no caso do Senado, um senador do PT, então as coisas já estavam articuladas para serem votadas mesmo. Então, a única grande interrogação é sobre a sanção do presidente. Eu, honestamente, não estou confiante. Gostaria de estar mais confiante, mas, enfim, quando sair o episódio, talvez a coisa já tenha se resolvido. Então, acho bacana a gente falar um pouquinho, sim, da lei, né? Sim. Nossa, você embate a história isso. A ideia é um pouco, enfim, serão investidos 3 bilhões, né? 3 bilhões na cultura, que serão descentralizados. Aí a gente vê a importância os governos petistas passados terem investido na formatação de um sistema cultural, né? Qual a importância disso? Porque nesse momento, essa lei, ela, quando, se for aprovada, vai se basear nesse sistema, né? Para descentralizar os recursos. Então, da União vai para os fundos estaduais, do fundo estaduais vai para os fundos municipais, né? A coisa se dissemina assim. Então, o objetivo é que esses 3 bilhões sejam distribuídos para os estados e municípios e já sejam implementados de imediato, sabe? Então, a ideia é que esse repasse aconteça 15 dias após a publicação da lei. Então, agora, nesse momento, falta o presidente sancionar e publicar. Após a publicação, esse dinheiro já tem que ir para esses estados e municípios, e cada um desses entes governamentais tem 60 dias para fazer o dinheiro circular. Então, assim, o que é legal é que a lei já obriga essa celeridade a acontecer, sabe? Porque a gente entende que é uma lei para atender os mais necessitados, as pessoas não podem ficar esperando. Então, a ideia é que ela corra mesmo. Ela atua em 3 frentes, né? Uma delas é a renda emergencial para os trabalhadores da cultura. Então, é um pouco a mesma ideia, não é, do auxílio emergencial tradicional, né? Que durante 3 meses entrega R$600 a cada um desses agentes, trabalhadores da cultura. A segunda frente de apoio seria, então, o subsídio para espaços culturais. Eu acho isso muito bacana, né? Porque, para além do agente, tem uma gestão cultural que tem um espaço e não sabe o que fazer, né? Sim. Porque como é que eu vou fazer com esse espaço que está fechado e vai continuar fechado durante um tempo, né? A gente está vendo agora alguns países da Europa reabrindo as coisas e o processo é muito lento, né? Você vai abrindo muito aos pouquinhos e os espaços culturais são os últimos a abrirem. E quando eles abrirem, serão abertos para 10 pessoas, sabe? Então, imagina uma casa de shows que tem espaço para 3.000 pessoas, um teatro que tem espaço para 500 pessoas, não vai conseguir realizar as produções, né? Então, os espaços culturais, eles também são priorizados para a lei emergencial. Cada espaço pode receber de 3.000 até 10.000 mensais para a manutenção deles. E a terceira frente de apoio seria a publicação de editais, chamadas públicas, prêmios, enfim, para atividades a serem realizadas através da internet. Então, esse órgão de cultura que eu trabalho, né, a Fundação Gregório de Matos, está esperando essa lei ser aprovada para, de fato, agora ter recurso para abrir esses editais, né, aqueles editais que estavam previstos antes que foram interrompidos, serem reativados agora na modalidade digital. Então, essa é a nossa expectativa. E a gente já está trabalhando em cima dessa ementa, da ementa dos editais mesmo, porque a gente sabe que se ela for aprovada, a gente tem que correr para lançar, né? Como eu te falei, a lei exige essa celeridade. Então, a gente já está trabalhando, né, com a previsão de que ela seja aprovada. Então, esse é um pouco o cenário aí também da lei emergencial, que espero que quando esse episódio seja publicado, já tenha sido aprovada. Né? Sim. Eu fico preocupado, na verdade, sim,
muito com essa coisa, assim, do formato, assim, da coisa dos municípios, né, cara, assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, assim, na Baixada Fluminense, os municípios são muito desorganizados, assim, no sentido de política pública mesmo para a cultura, né, cara? As secretarias às vezes são inexistentes ou fazem uma ação muito pequena, assim, né, em frente do que teria que acontecer. E você tinha falado alguma coisa antes também sobre ter um cadastro, assim, dos agentes e tudo mais. Sim. Você sabe como isso vai funcionar? Ou se, tipo, se vai ser uma resposta dos municípios de fazerem esses cadastros? É responsabilidade dos municípios e estados elaborar esses cadastros. Uhum. Esses cadastros já podem estar prontos, então o órgão de cultura do município já se adiantou e está criando seu cadastro, mas eles podem ser criados depois. Então, de repente, o município pode esperar a aprovação da lei para então fazer o cadastro, Uhum. para fazer essa chamada para criar o cadastro. Seria pouco inteligente esperar a lei ser aprovada, porque tudo tem que ser muito rápido. Então, se você for abrir um cadastro para os artistas, para então, entende? Não dá tempo. Sim. E a verdade é que a lei também diz que caso esse município não use esse recurso, em 60 dias após a entrega do recurso, esse recurso volta para o fundo do Estado. Então, digamos assim, se Caxias não fizer e a tempo, esse recurso volta para o fundo do Estado. Aí o Estado pode decidir investir mais na capital, entende? Que já tem um cadastro bem feito. Então, isso é complicado mesmo. Eu fico imaginando assim, eu também, enfim, sou do interior, né? Hoje atuo em Salvador, mas sou do interior e sei que a realidade de lá também é como você falou aí com a cidade da Baixada. A gente não tem órgão de cultura, a gente não tem política pública, a gente tem um investimento em cultura voltado para a festa, basicamente. Entendeu? Muito para o São João, especificamente, mas para outras festas também. E aí, nesse momento, articular a cidade de uma forma como a lei pede, seria difícil. Eu, né, também tenho esse pé atrás, assim, infelizmente. Mas a gente tem que cobrar mais, eu acho, né? Isso não é papel da lei, né? A lei tá formatando dentro das possibilidades, assim, né? Não, sei com certeza, cara. E, nossa, tinha contado mais cedo assim, essa coisa mesmo de que a lei pegou um pouco, assim, das bases, assim, de que dos governos lá da gestão lá do Gil do Juco já estavam meio que pavimentando, assim, de amarrar uma política pública e tudo mais. Sendo que nessa época tinha muita coisa também de tentar cadastro, de tentar gerar dados, assim, sobre o que está acontecendo, sobre quem está produzindo e tudo mais. Depois disso, esse esforço parou, assim, né, cara? Assim, mas aqui no Rio, inclusive, nossa, a cultura ficou muito caótica, assim, em termos de política pública, tá ligado? Nossa. Então, a gente pode, inclusive, falar disso, né? Como os estados estão, para além da lei emergencial, independentemente da lei emergencial ser aprovada ou não, como os estados estão lidando com, enfim, com a criação de políticas para esse período, né? Sim. E aí, é engraçado você falar do Rio, que se retraiu muito em relação à política pública, porque eu vi hoje que, na verdade, o Estado, né, não a cidade, mas o Estado foi o que mais investiu em editais nesse momento. E eu fiquei super curiosa. Ah, que louco. Que coisa, né? Porque assim, a sua percepção de dentro é que houve uma retração, pode ter havido mesmo, tá? Mas quando você analisa o Rio frente aos outros estados, ele foi o que está, nesse momento, mais investindo em editais. Esse edital, eu não sei se está aberto ainda, você pode falar, eu gostaria até de ouvir um pouquinho de você, como é que foi esse edital, se está aberto ou não, se você participou, enfim, que é o Cultura Presente na Rede, ele está investindo... Ele fechou? Sim. Eles estavam fazendo era meio que, na verdade, para auxiliar profissionais, artistas e tudo mais, em todo o estado do Rio. E eles estavam repassando um valor que era de R$2.500 para fazer uma ação que envolvesse a internet, que envolvesse a questão artística, poderia ser série de podcast e tudo mais. Você até mandou um projeto aqui, que é de uma websérie e tudo mais, assim, mas isso aconteceu só durante agora mesmo, assim, né, durante a coisa da pandemia, assim. Tipo, do ano passado e retrasado, assim, tinham poucas coisas acontecendo, poucos editais estavam rolando, assim, tanto quanto na cidade do Rio, né, quanto no estado, assim. E, cara, eu achei bem bacana, assim, porque realmente se premiou todo mundo, assim,
quase todo mundo, assim, que se inscreveu, assim, pelo menos do que eu fui percebendo, assim, rolou um movimento bem bacana, assim, de conseguir passar essa informação para todo mundo, né, para todo mundo se inscrever no edital e tudo mais. Eu percebi também que rolou um pouco dessa coisa do pessoal achar que é difícil, às vezes, não querer se inscrever, tá ligado? Achar que, tipo, vou ter que mandar um monte de isso aqui, nota fiscal, esse tipo de coisa. E foi um processo Sim. bem simples, assim, na verdade, assim, de acontecer. Até mesmo no quesito de criar conta bancária, assim, eles criaram um projeto lá com uma conta digital e tudo mais. Então, acho que essa ação deles agora com esse edital, o Cultura na Rede, foi bem exemplar, assim, inclusive. Sim. Então, digamos assim, é uma reparação, porque os últimos anos foram mais complicados, né, em relação ao investimento. Sim, Segundo você sim, está sim. falando, nesse sentido, é uma reparação. Assim, teve muitos órgãos aqui parando de funcionar, né, cara? Teve museu fechando, teve um monte de coisa, né? Que a gente acabou tomando um strike, né? Mas e aí, então, pelo que eu entendi, já saiu o resultado, então, do edital. Saiu. Inclusive, essa semana, o pessoal já estava mandando já os documentos lá de conta bancária e tudo mais, já deve fazer os pagamentos na próxima semana. Eu estava analisando um pouco comparativamente, né, o trabalho dos estados frente a esse período emergencial, o que eles têm feito para apoiar os artistas e produtores, e eu vi que o Rio de Janeiro se destacou mesmo, né, investindo 3.750.000, e selecionou 1.500 propostas. Eu acho interessante refletir sobre isso também. É melhor, é uma pergunta assim, para a gente pensar junto, é mais interessante um estado como esse selecionar mais projetos e aí distribuir melhor o recurso, ou seja, seleciona 1.500 e dá para cada um 2.500, ou selecionar menos projetos com valores mais altos? Isso é uma pergunta interessante. O Rio de Janeiro fez a escolha de selecionar muita gente, entregando pouco recurso para cada um. Ou seja, eu circulo mais o dinheiro, né? Outros estados, eles fizeram o contrário, a gente seleciona menos, mas dá um recurso maior para cada uma dessas pessoas. Me parece que a estratégia do Rio, nesse sentido, é a mais acertada. Eu acho que é mais interessante fazer essa grana circular, né? Não sei o que você pensa. Não, também super concordo, assim, até pela coisa mesmo de sendo um valor, assim, menor, a coisa da burocracia fica um pouco mais fácil de resolver, fica um pouco melhor mesmo de fazer uma entrega, assim, para as pessoas, né, cara? Porque às vezes tá, sei lá, o maluco que é iluminador lá do interior, assim, do estado, assim, como é que ele vai sobreviver, assim, nesse tempo, assim, sabe? Como é que ele vai conseguir se manter? Então, acho que mesmo sendo uma quantia menor, assim, eu acho que, tipo, já tá valendo, assim, um pouco, sabe? Sim. Esse é o meu primeiro pensamento a priori, mas eu fico pensando o seguinte, justamente pensando nos técnicos da cultura, né, que eles são mais invisibilizados, como o iluminador, o hold e tal. Se você for parar para pensar, isso é uma reflexão interessante. Se você faz o seu projeto de websérie, você vai fazer uma websérie gravando sozinho em casa, porque você sabe filmar, você tem uma câmera legal e tal, e vai ganhar 2.500, beleza. Esse dinheiro pode ficar só na sua mão. Se você entrega um recurso de 5.000, eu posso chamar o meu amigo também para ajustar o som. Eu faço som, mas eu faço mal. Então, eu posso chamar alguém e pagar essa pessoa, entende? Sim. Então, de repente, também selecionar projetos com valores maiores faz com que eu consiga remunerar uma cadeia que geralmente é invisibilizada. Eu quero dizer o seguinte, o iluminador ou técnico de som, ele muitas vezes tem dificuldade de colocar uma ideia no papel, ele não entende muito de formatação de projetos, ou ele não consegue ter boas ideias mesmo, ele sempre trabalhou muito com a execução e nunca pensou em criar um projeto próprio, né? Então, de repente, editais que paguem pouco fazem com que fique sempre na mão do artista ou do produtor, enquanto um projeto um pouquinho maior consigo, não, eu pago o designer, né, para fazer minha arte, eu não vou fazer uma arte de qualquer jeito, vou chamar alguém, porque eu consigo pagar R$500 para essa pessoa, sabe? Tem essa perspectiva também, né? É tudo complicado, assim, não tem resposta certa. Nesse formato acaba um pouco mesmo caindo mais na mão, assim, da galera que já tá acostumada com esse tipo de processo, né? Sim. Já tá antenada e tudo mais, assim. Isso é bem real, assim.
Mas eu não sei também, ao mesmo tempo, o quanto isso poderia ser efetivo nessa distribuição mesmo, assim, sei lá, por exemplo, esse projeto do Rio, se ela estivesse pagando, sei lá, 10 mil, ou sei lá, do quanto que isso realmente ia circular entre essa galera, assim, Entendo. do quanto que o proponente ia pegar esses 10 mil e ia contratar, sei lá, mais 5 pessoas para fazer o projeto, ou ele, tipo, ia pegar tudo e tentar fazer tudo, assim, fazer meio, sabe, meio Sim, pela metade, assim, meio... é Eu acho que é uma verdade. coisa meio de internet, é uma coisa que tende a ser uma coisa mais, assim, mais baixo custo, com menos... um pouco menos de qualidade técnica, assim, entre aspas, Sim. né, no sentido de ser mais fácil, ser mais simples. Uhum. Então, enfim, não sei se eu estou muito desconfiando, assim, das pessoas, ou se é Não, mas realmente eu concordo com uma preocupação, você. assim. Na verdade, isso acontece muito. O projeto Uhum. custa 10 mil, por exemplo, eu poderia chamar um técnico de som para mexer no meu som, mas eu vou chamar meu amigo ator para dar Sim, uma sim, palhinha aqui no meu vídeo, entende? Eu vou sim, sempre sim, priorizar o mais escolarizado, né? O sim, outro cara sim, que é ator, o outro cara que enfim, produtor, que sim, sim, merece, é óbvio que merece, mas assim, tem gente que não vai conseguir furar essa bolha. Gente que sim, não sim. consegue fazer uma live. Eu sei que um artista, nesse momento, consegue fazer uma live e cobrar por ela, se ele quiser. A maioria das pessoas Uhum. não está cobrando. Mas se o músico quiser fazer, ele consegue. O hold não, vai fazer, sabe? Sim, sim, Então, enfim. Agora, isso que você falou é interessante, porque eu acho que é papel do texto do edital, de repente, exigir, olha, cada projeto vai receber 10 mil, mas é necessário que inclua X técnicos diversos nessa área, sei lá, 3 técnicos da cultura, pelo menos, alguma coisa sim, assim. sim, Aí eu acho que, né, a gente muda um pouco, não fica na mão do proponente decidir para quem ele vai entregar o dinheiro. É uma exigência do edital, né? Pode ser sim, sim. bacana. Não, nesse caso seria o ideal mesmo, assim. Nessa parte, assim, pra galera que é produtora, que é técnica, assim, rolaram alguns movimentos, assim, de crowdfunding, esse tipo de coisa, né, aqui no Rio. Teve até um que eu tive um pouco mais próximo, que foi o Salve Produção, assim, que era basicamente de fazer era um crowdfunding, né, para conseguir uma grana, assim, para algumas famílias, assim, de técnicos, produtores e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ainda era um valor pequeno, assim, né, que a galera distribuía, e era uma iniciativa privada, né, cara, assim. Sim. Então, eu acabei não vendo tantas outras organizações, assim, da galera do privado, de coletivos e tudo mais. Não sei se aconteceu alguma coisa em Salvador, na Bahia, Então, alguma não coisa do tipo. conheço. Pode ter acontecido. O que acontece é que eu Uhum. também acho que a maior parte da quarentena eu tenho me distanciado um pouco das notícias. Não, Então, se entendo. aconteceu, talvez não tenha chegado, mas eu acho, enfim, uma ideia ótima, né? Sim, sim. Nesse do Salva Produções, eles tinham conseguido 51 mil reais para ajudar, acho que era 100 pessoas, assim. Aí depois fecharam esse valor, ajudaram as 100, agora estão tentando fechar mais um valor para ajudar mais 100, assim, sucessivamente. Tem dado certo, assim, tem funcionado e tal, eles têm feito uma campanha bem hard, assim. Conseguiram doação também de pessoal que, tipo, que já patrocinava evento, né, cara, assim, de empresa grande de eventos, tipo de coisa, né? Então achei Sim, bacana, assim. Mas é aquilo, quanto mais tiver iniciativas, né, assim, de tentar aliviar, né, mesmo assim, as cargas da galera, de tentar resolver um pouco essa questão é melhor, né, cara, assim, tanto do privado quanto do público, pessoalmente, né, porque é obrigação do sim, setor sim. público, né. E é só essa coisa É, mesmo de pensar os mecanismos, assim, né, cara, assim, às vezes eu acho que, tipo, não sei, cara, para essa parada, assim, dos técnicos, assim, acho que realmente tem que ter uma coisa bem específica mesmo de, às vezes, nem de precisar mesmo ter como é que se diz, ter que entregar algo, assim, sacou? De ser uma coisa mesmo de uma bolsa mesmo, assim, né, cara, igual da lei de emergência, né. sim, sim, exatamente. É. Mas aí Assim, a gente cai justamente naquela questão. É o tipo de profissional que é menos escolarizado. sim, Então, é o sim, tipo de profissional que tem mais dificuldade de organizar a documentação, entende? sim, sim. Então, nossa, é sempre um caos, assim, infelizmente, assim, a gente sempre cai num gargalo, assim. Uhum, Mas voltando para a história dos estados, como eles têm se comportado, né, nesse momento, eu dei uma olhada, né? uhum, E eu vi que tem 8 estados sem nenhum tipo de programa específico para esse momento relacionado, nenhum programa relacionado à cultura, né? uhum. 8 estados. E aí, quando eu falo nenhum programa, é nada assim, nem
flexibilização de prazo de edital, por exemplo, uma medida que alguns estados têm feito nesse momento é prorrogar prazo de execução de editais antigos. Então, a pessoa tinha que executar até, ou prestar contas até dezembro, até junho, e aí estendeu para dezembro. Medidas simples, né? Doação de cesta básica para alguns profissionais, né? A outra medida aparentemente simples também. E tem 8 estados que nem isso fez. Ou seja, não fez nada mesmo relacionado à cultura. Cara, que bizarro. E quando a gente vai olhar onde é que eles estão concentrados, no norte e no nordeste, infelizmente, que são realmente regiões que têm menos recursos para a cultura mesmo, né? Então, 4 deles estão no norte, 3 no nordeste e 1 no sul. Então, também isso entristece um pouco, né? Ver que essa falta de apoio à cultura está também segmentado nessas regiões, né? Isso é muito bad, assim. Tem 14 estados que criaram editais específicos. Destaque para o Maranhão, que criou 2 editais, Paraná criou 2 editais, e o Distrito Federal também. Mas, em termos de volume de recursos, vou fazer uma correção. Eu tinha falado que o Rio de Janeiro foi o que mais investiu recursos, mas não é verdade. O Rio de Janeiro é o segundo lugar. O Distrito Federal investiu mais recursos do que o Rio. Que coisa doida, né? O Distrito Federal, aquele pedacinho, 4 milhões investidos. Aquele terreno ali. Mas aí a escolha deles foi justamente selecionar menos gente, né? Um pouco diferente da escolha do Rio, que selecionou mais propostas com valor pequeno. No caso do federal, foram menos propostas com valores mais amplos. E aí, o Paraná também merece destaque nesse momento, porque além dos 2 editais que eles lançaram, investindo 1.220.000, é um estado que também criou uma linha de crédito, né, para apoiar os microempreendedores, trabalho com a cultura, que nesse momento estão com dificuldade, então, microcrédito específico para a cultura também está rolando lá, então merece destaque. Maneiro. Voltando um pouco para a Bahia, é triste ver que o edital que foi lançado aqui, porque foi lançado um edital um pouco no esquema do Rio, assim, selecionando mais projetos com menos recursos, né? Mas a gente vê, assim, que são 500 mil investidos, enquanto o Rio está investindo mais de 3 milhões, né, 3 milhões e 750 mil, ou seja, quase 4 milhões, a Bahia está investindo 500 mil nesse edital, para selecionar 200 propostas. E aí, em termos, eu acho que é interessante localizar geograficamente essa diferença, né, entre o Rio e a Bahia, porque enquanto o Rio tem 90, me corrija se eu estiver errada, eu fiz uma pesquisa rápida, mas enquanto o Rio tem 92 municípios e 6 milhões de habitantes, a Bahia tem 317 municípios e 15 milhões de habitantes. Nossa, gigantesca. Então, a diferença já é gigante em termos de volume de recursos, mas quando a gente analisa proporcionalmente, a diferença é muito mais gritante ainda, né? É um estado, a Bahia é muito maior e está recebendo muito menos investimento, né? E devo lembrar que a gente é governado por um governador petista. Em tese, é um partido que, historicamente, se preocupa com a cultura, mas isso tem atuado muito mal nos últimos anos, e nesse momento a gente vê o impacto que isso tem, né? Tem uma má gestão, o que acontece, assim, enfim, é complicado. Sim. Mesmo com o PT, a gente não se salva, assim. Cara, que vacilo, cara. Isso aí é uma pena, né, cara? Porque essa coisa da crise do Covid realmente veio para, tipo, mostrar realmente as vias abertas aí, né? Mostrar realmente as feridas que tem, assim, né, cara? De deixar mais claro ainda que, tipo, tem muita coisa desestruturada, tem muito subemprego, tem muito esse tipo de coisa acontecendo, tanto no setor cultural quanto fora, né, cara? Assim. Sim. E, tipo, realmente tem gente que eu não sei, por exemplo, conheço muita gente que faz, tipo, técnico de som, assim, de casa de show, assim, não é uma coisa, tipo, de carteira assinada, nada do tipo, e não sei como é que a galera tá agora, assim, conseguindo se manter e tudo mais. Isso é bem pesado, né, cara, assim. Tem isso mesmo, viu? Mas, enfim, eu acho que agora
saindo dessa parte mais política, né, voltando um pouco para a primeira pergunta que você me fez sobre a cena cultural atual em Salvador, como a galera tem lidado, eu queria destacar algumas iniciativas, assim, tanto de cultura quanto de comunicação, comunicação voltada para a cultura, né, nesse momento, que eu acho que tem atuado de forma bacana. Tem um projeto muito legal chamado Cine Janela, que desde março é um projeto formado por um coletivo de produtores e cineastas, que desde o início da pandemia, em março mesmo, vem exibindo filmes, vídeos, charges, poemas, enfim, nas paredes do centro da cidade. Então, alguém com o projetor da sua casa projeta na parede, né, oposta. Tem funcionado legal. Se chama Cine Janela, o Instagram deles é o cine.janela. Vale a pena dar uma olhada. Vou botar na descrição aí. Massa. Tem também o projeto Na Quarentena Tem Teatro. Uma galera das artes cênicas tem se articulado para divulgar suas peças, né? As peças que já foram gravadas anteriormente, eles estão disponibilizando. Seria parecido com aquele projeto que eu te falei, do Conexão FGM, mas ao invés de divulgar filmes, né, eles estão divulgando as peças baianas. E aí, enfim, o link é sempre divulgado no dia da exibição e fica online durante aquele dia inteiro, né? O Instagram deles é o Na Quarentena Tem Teatro. É bacana. Outra coisa que eu vi que está acontecendo nesse momento é o Slam virtual. Slam virtual, pandemia poética. Eu achei massa, assim. Não cheguei a ver. É um concurso de batalha de poesias direcionadas para o público feminino e também LGBTQI+. O objetivo é movimentar a rede. Eles vão selecionar, né, a galera para batalhar, vão divulgar os vídeos ao longo de 30 dias. Do final de maio até o final de junho. Então, até o dia 23 de junho, quando sair o programa no ar, ainda dá para pegar um pouquinho, assim, da programação. O Instagram deles é _ NSABAS. _NSABAS. Massa. Esses têm sido algumas das iniciativas que a galera tem feito, assim. Fora essa coisa que é mais de produção, né, de colocar os conteúdos, tem tido uma mobilização muito... Porque isso que eu falei agora foi no termos de produção, né, mas tem também muitas iniciativas no sentido de mobilização, né. As associações têm atuado forte, assim, na defesa das pautas da cultura, tem entregue cartas, seja para o órgão municipal de cultura, seja para a secretaria estadual, cobrando ações, medidas. As associações de cinema, de artes cênicas, cada um está se mobilizando e levando essas demandas. Algumas coisas já foram feitas a partir daí, né? Um exemplo, distribuição de cestas básicas para os artistas de rua, que, de fato, é uma classe muito prejudicada, né? Porque ele depende, né? Tem alguns artistas que conseguem lidar com online, outros não, como o caso deles. Então, teve algum tipo de conquista nesse sentido, mas, infelizmente, conquistas maiores não foram possíveis, por isso que eu te falei, né, que os órgãos estão com contingenciamento de recursos e não tem muito o que fazer. Tem uma coisa legal, tem um site aqui de cultura, eu não sei se você conhece, acho que a gente já conversou em algum momento sobre ele, que é o Cabong. O Cabong é um site que produz reportagens, entrevistas, análises sobre o setor da música. Da música da Bahia e do Nordeste, assim. Fala sobre o cenário mundial também, mas mais focado na Bahia e Nordeste. E aí, enfim, é um site legal para acompanhar o que está acontecendo na cena baiana, mas não só para ler as matérias, mas também para acompanhar a agenda de lives. Eles têm divulgado as lives de artistas independentes que estão acontecendo. Eu imagino que tem outras agendas aí acontecendo, sendo mostradas em alguns sites, mas no caso dele específico, ele tem divulgado a agenda de lives independentes, assim. E aí dá para acompanhar. Perfeito, porque eu realmente não achei esse parado em nenhum lugar, assim, cara. Sempre quando eu procuro a agenda de live, eu sei que Anitta, Zé de Camargo e não sei quem, né? No domingo, assim. Mas de sertanejos que você não conhece, né? Imagino. Mano, Zé da Silva e Juliano.
E aí, de repente, a live tem 15 milhões de participantes e você fica tipo, como assim essa pessoa tem tanto seguidor? Pois é, cara, assim, e sem contar que isso, nossa, isso tá virando o mercado agora, né, assim, da coisa da música do... Mainstream é foda, né, mainstream sempre continua, consegue ficar lá, né, no lugar que ele tá, assim, né, cara. E, Sim, tipo, aí é bacana esse site que divulga agenda de lives independentes. Vou te mandar o link depois. Alcabong, É. demorou. E tem um site de arte também, focado na música, que eu também acho que você vai gostar muito, que acabou de ser lançado. A galera aproveitou para lançar agora na pandemia. Já era um projeto que estava sendo gestado, né? E agora eles colocaram no ar, que é o Ando. Ando de andar mesmo. É uma plataforma de conteúdos multimídias relacionados à música de Salvador. Eles contam com um blog, agenda cultural e um podcast também. Então, o site é ando.digital, que também dá para acompanhar um pouco das coisas que estão acontecendo por aqui. Tem um texto muito bacana lá, que eu super indico, assim, para mim é um dos textos, como o site está iniciando agora, tem pouco conteúdo ainda, né? Mas eu já diria que tem um texto que merece destaque, que é um texto intitulado Estamos prontos para ficar sem o Carnaval 2021 em Salvador? Cara, Xavique. Bomba. Então, Caraca, né? ai, nossa, não fala isso não, hein? Bate na madeira. Então, mas as perspectivas são meio pessimistas nesse sentido, né? Não, total, cara, total. E aí, Nossa, como é que faz uma cidade que o PIB depende disso, né? Então, o texto reflete um pouco sobre isso. Que medidas precisam ser tomadas, é preciso criar um comitê de crise para começar a pensar nisso, né? O mercado do carnaval, ele já começa agora a trabalhar, né? Então, é preciso pensar o que fazer. Então, seriam essas iniciativas locais que eu destacaria. E para quem quiser ir mais a fundo, assim, pesquisas relacionadas sobre esse momento, tanto pesquisa nacional como a pesquisa local, eu queria indicar duas coisas, né? A gente está nesse momento sofrendo porque a gente não sabe quando vai voltar a trabalhar com cultura como a gente trabalhava antes, e tem gente que já tem refletido sobre isso, né? Que impacto é esse? O coronavírus está gerando para o setor e tal. Então, acho que é legal. Acho que quanto mais a gente se imune de informação, a gente pode ficar mais desesperado ou pelo menos ficar mais, né, ciente, né? Então, mas é bom saber para tentar pensar em soluções, né, cara? Tentar sim. imaginar outra possibilidade, né? Senão a gente definha mesmo. Total. Uma pesquisa Mas nacional qual... que foi divulgada é o DataSim 2020, que é Ah, é produzido para a verdade. galera que produz o Sim, o evento lá de São Paulo de música. Eles fizeram o DataSim 2020, impactos do Covid-19 no mercado da música do Brasil. É um panorama do setor a partir de dados coletados com 536 empresas da cultura, né? Produtoras, agências, casas de shows, para entender que impacto o corona está trazendo para seus negócios culturais, né? Então, Verdade. Acho que eu cheguei a contribuir lá, mas eu não vi o resultado. massa, eles divulgaram o resultado. E tem uma pesquisa local que é os impactos do coronavírus, impactos do Covid-19 na economia criativa. É uma pesquisa realizada pelo Observatório da Economia Criativa da Bahia, que é uma entidade relacionada à Universidade do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Aí o que acontece? Eles estão fazendo essa pesquisa e estão divulgando boletins, né, com resultados preliminares. Já tem 4 boletins lançados. Então, é uma pesquisa que foi feita localmente, mas como ela está sendo feita online, pessoas de outros estados também responderam. Então, acho que lendo ela dá para entender esses impactos também nos outros lugares, né? Não só na Bahia. Estou um pouco longe das notícias, assim. Eu não tenho Instagram, então eu acho que isso é ótimo, que eu não fico nessa ansiedade das coisas que estão acontecendo. As pessoas têm me dito que no Instagram tem rolado muita coisa, lives desnecessárias, coisas do tipo, entendeu? E isso gera uma confusão, né? Eu não estou imersa nessa confusão e por isso mesmo estou um pouco longe das notícias da cultura também. Então, digamos assim, eu tentei mergulhar de volta e foi bem bacana. Para mim foi um processo muito legal,
Porque, enfim, eu acho que é interessante, né? Eu, pelo menos, acho que ter esses dados faz a gente pensar muito sobre o passado, como a gente estava falando sobre a importância do Sistema Nacional de Cultura. Então, acho que faz um pouco pensar sobre o passado e um pouco sobre o futuro, né? O que vai ser esse mercado daqui para frente. Então, Sim. é bacana, assim. A missão agora é tentar compreender e ver o que fazer com esse novo normal, né, que o pessoal tem chamado, né? Sim. Bacana, galera, bacana. Eu achei bem massa esse papo com a Adriana, assim. Tinha muita informação ali também que eu não tinha. Então, são informações, inclusive, que eu acho bem importante a gente estar sempre inteirado e sempre estar conseguindo estar contextualizado com o que está acontecendo. Se você, né, trabalha no ramo da cultura, se você é artista, é músico, ou minimamente se preocupa com essa área ou tem algum interesse. Você pode acompanhar na descrição do post todos os links que a Adriana comentou ali. A gente fez uma compilação aqui, salvou tudo e a gente colocou lá. E se você quiser, enfim, contar uma história, dar um feedback, se quiser indicar convidado aqui para entrevista, você pode mandar e-mail para rodrigokaemusic@gmail.com, ou você pode dar o papo lá no Instagram ou no Twitter pelo @rodrigokaemusic. Beleza? É isso, galera. Forte abraço. 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 Forte abraço.